bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Edmilson e hoje nós vamos estudar um pouco mais sobre a Palavra de Deus e vamos aí abrir as nossas mentes, nossos corações para nos aproximar, para conhecer um pouco mais. Hoje eu quero compartilhar um assunto que eu confesso que para mim é até um pouco, muitas vezes, confuso, né, de entender um pouco sobre esse assunto. A gente vai falar sobre a imagem e semelhança, aquele momento onde Deus, em Gênesis, quando Ele cria o homem e Ele fala que somos criados à sua imagem e semelhança. E realmente, eu confesso que isso às vezes é um pouco confuso para entender. E eu fui estudar um pouco mais sobre isso, né? E acredito que hoje a gente possa aprender juntos o que significa imagem e semelhança. Então, antes da gente iniciar a nossa aula, eu peço para que todos possam se juntar em oração. Deus, muito obrigado por mais esse domingo e essa manhã. Peço tanto, Deus, a Ti, por favor, venha conduzir esse momento, trazendo a nós, por favor, a sabedoria que vem de Ti, Pai. Que eu possa estar aqui apenas para comunicar o que a Sua palavra ensina, a ser usado pelo Seu Santo Espírito. E nos dê, Pai, um bom entendimento, um bom coração, para sempre crescer muito mais com o Senhor, entender tudo aquilo que o Senhor quer para as nossas vidas, Pai. Acompanhe o nosso domingo, aos nossos amigos, familiares, que a gente possa usufruir desse tempo e aprender com o Senhor. E obrigado, porque através de Jesus hoje podemos ter comunhão contigo, Pai. Te agradeço, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Bom, então, esse assunto é realmente um pouco, como eu falei, às vezes até confuso da gente entender, né, sobre semelhança, sobre o que Deus quer. E o que isso tem muitas vezes a ver com a minha vida, com a sua vida, né? O que isso reflete para nós hoje, como seres humanos, qual a relação que isso tem a ver com a gente. E vamos tentar, com a Bíblia, vamos tentar entender um pouco mais por que Deus falou isso e o que isso reflete para nós, né? A palavra de Deus já nos ensina isso lá em Gênesis, tá? Quando Deus fala que fomos criados à sua imagem e semelhança. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí, essas duas palavras, né? Imagem e semelhança. O significado disso, o significado de imagem, representação de uma pessoa, né? Por exemplo, uma pintura, uma escultura, um desenho, uma imitação, uma cópia. Esse é o significado referente à imagem. Significado referente à semelhança, qualidade de semelhante, né? De coisas ou ideias que têm elementos conformes, que têm a mesma conformidade. E aí, no hebraico, puxando essa essência desse significado, a imagem no hebraico, a palavra imagem no hebraico, ela é traduzida como Tselem e a palavra semelhança como demut. As duas têm o mesmo sentido, né, que é realmente a semelhança. Mas essa palavra também ela tem uma conotação de dizer que representa algo, que representa alguma coisa. Então, os estudiosos, né, olhando um pouco mais a fundo, eles vão até muito mais nessa linha. Por quê? Porque o hebraico ele dá uma ênfase nisso, na questão de representar algo, de representar alguma coisa. E quando a gente para um pouco para analisar e começar a entender isso, a gente já teve um exemplo lá em 2 Coríntios, né? Que é quando Paulo diz, portanto somos embaixadores de Cristo. Então essa palavra imagem e semelhança, quando Deus ele coloca isso, né, lá em Gênesis para nós, ele vem aí com dois propósitos, com dois princípios. Primeiro, representar a Deus aqui na Terra. Então, quando ele expressa que somos imagem e semelhança, ele quer que eu e você, que nós sejamos representantes dele aqui na Terra. Seremos embaixadores dele aqui na Terra. Um embaixador, ele representa
o país do qual ele foi indicado, e ele fala da cultura, né, de tudo que o país tem. Essa é a função do embaixador. Então ele vai representar. Então esse é o sentido mais do hebraico. Nós somos representantes de Deus aqui. E aí ele fala também da semelhança. E qual que é a questão da semelhança em si? Deus ele tem um corpo físico? Não. Ele fala da semelhança física, de que ele se parece comigo, ele se parece com o meu amigo, com o meu irmão. Não é a forma física. Quando Deus fala da semelhança, da imagem, ele quer dizer de qualidades e atributos que Deus tem e ele transfere esses atributos para nós. Então, esse é o sentido. Quando ele repassa isso, é essa a essência. Então, quando Deus, ele, com todo o seu poder e soberania que ele tem, e biblicamente a gente consegue ver isso, entender, Deus, mesmo com toda essa soberania dele, ele consegue atribuir, repassar algumas qualidades, alguns atributos para nós. Puxa, Edmilson, mas que atributos são esses? Nós temos aí muitos atributos que Deus concedeu a nós nesse momento da criação. Nós temos a moralidade, nós temos o amor, sabedoria, temos o discernimento, temos a vontade de fazer o bem, nós somos um ser pensante, temos a capacidade de nos comunicar, de falar e muitas outras capacidades. Então esses são alguns itens que são atributos da qualidade de Deus que ele transfere para nós. Então esses são atributos transferíveis que Deus ele pode transferir para nós. E olha o interessante. Deus, quando ele criou tudo que ele fez, nós somos a única criação que ele diz que somos criados à sua imagem e à sua semelhança. Podemos observar, por exemplo, que os animais, eles não têm esses atributos que nós temos. Eles têm vida, como todos os outros seres têm vida. Mas nenhuma criação recebeu essa conotação, imagem e semelhança. E aí também podemos entender quais são os atributos que Deus então não transfere, que não transferiu e ele não transfere. Deus tem alguns atributos que ele não transfere. É a sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença e a sua eternidade. O que é isso? Onisciência, qualidade e condição de conhecimento infinito sobre todas as coisas. Onipotente, que ele é todo poderoso. Onipresente, está presente em todos os lugares. Eternidade, ele não tem início e nem fim, e nem a questão de tempo. O tempo para Deus não existe. Então, esses são atributos que se referem somente a Deus. Ele não repassa isso. Nós não vimos isso em nenhum ser, somente a Deus. E aí, pensando um pouco sobre isso, né? Puxa, que incrível! Eu tenho qualidades e atributos de Deus. O qual é incrível eu pensar, puxa, Deus ele me deu atributos na minha vida. Sou a imagem e semelhança dele. E ele me fez isso de uma forma única. Ele me preparou, me deu diversos atributos e qualidades, né, para que eu pudesse ter a minha vida e caminhar a minha vida. Então, isso é incrível a gente pensar e imaginar o quanto Deus foi zeloso e cuidadoso com isso. A gente vai agora verificar umas imagens. Eu quero que vocês olhem um pouco para essas imagens, até enquanto eu estou falando. Vai passar aí as imagens. Nós vamos verificar aí algumas imagens que são de algumas obras, de algumas construções, né? E também vamos ver, estamos já verificando algumas imagens que
vai mostrar aí o corpo, né? Partes do corpo humano, o coração, a parte do nosso olho, a nossa mão. E aí, essas imagens, vocês aí olhando em casa, verificando, as imagens que se referem ao corpo, a gente pode ver que tem ali uns detalhes, né? No coração é que às vezes não deu para vocês ler ali a nomenclatura, mas no coração tinha várias nomenclaturas do lado, explicando todas as funções ali do coração, né? A mão, né? Que aparece os ossos, cada detalhinho, cada nome ali de cada osso, né? Do olho também, que fala a pupila, né? Cada função. Então, isso mostra ali toda a qualidade que Deus criou o ser humano. Só que esses detalhes, o coração, a nossa íris, a mão, nós não somos iguais. Somos totalmente diferentes, né? Deus criou cada um de nós diferente. E aí vimos as imagens lá de algumas construções. Temos lá a Torre Eiffel, temos um aeroporto que foi construído sobre o mar, no Japão, e temos a muralha da China. O que a gente consegue associar? Todos esses atributos que eu falei um pouco antes, Deus já deu ao homem. E essas obras que a gente viu são obras que os homens construíram, né? Há muitos anos. E são obras incríveis, mas com os atributos que Deus deu a esses homens. Capacidade, criatividade, né? E aí a gente já consegue fazer esse paralelo, né? Puxa, imagina pensar que eu sou uma pessoa totalmente exclusiva, né? As qualidades que eu tenho, toda a minha característica é exclusiva. Então Deus naquele momento, Ele nos formou exclusivamente e unicamente com os atributos e as qualidades que a gente precisa ter. Ele não deixou escapar nada, Ele não deixou nada para trás. E isso é muito animador. Quando Deus olhou para cada um de nós e tudo isso que Ele nos deu. E aí nós também podemos ver, pensar o quanto que, como seres humanos, nós somos capazes de fazer muitas coisas, né? Realizar muitas coisas. Nós temos a capacidade, por exemplo, de nos adaptar, passar por diversas situações bem diferentes uma da outra, momentos de felicidade, momentos de tristezas, dor, angústia, euforia. Temos sabedoria, temos condições de construir imensas obras, e haja vista tudo que o mundo já foi construído aí. Tudo isso com atributos e qualidades que Deus deu a cada um de nós. Quando ouvimos uma música, uma letra bonita que toca ao nosso coração e pensamos, puxa, quem escreveu essa letra? Quão profunda é essa letra? Atributos que Deus deu a essa pessoa. Quando verificamos uma obra de arte, pensamos também, que coisa incrível, mais atributos que Deus deu ao homem. Podemos ter o momento de parar, de pensar, raciocinar, calcular, olhar para a esquerda, olhar para a direita, tomar decisões e observar muitas coisas ao nosso lado. O senso que Deus nos deu também. Questão de pensar e raciocinar. Criatividade. Quanto o ser humano ele é criativo. Quanto Deus deu a ele a criatividade. Sabedoria. Temos aí, há pouco tempo, quase 2 anos, estamos passando a questão do Covid, e realmente tem sido devastador, mas olha o quanto o homem evoluiu as vacinas, o quanto a medicina já era evoluída e cada vez mais está sendo evoluída. Graças a Deus, Deus deu a esses
homens que são formados em medicina, que são pesquisadores. Deus deu a eles capacidades, deu qualidades, deu atributos. E hoje a gente está aí passando por esse momento da Covid e superando, graças à medicina, mas graças a Deus ter dado essa qualidade e atributos. E eu vou repetir um pouco isso para que a gente possa entender o quanto Deus é maravilhoso e o quanto nós temos essas qualidades e esses atributos. Tivemos também, agora há pouco, a apresentação das Olimpíadas. Está tendo agora Paralimpíadas, mais um momento onde o homem ele mostra sua superação, sua força, sua determinação, qualidades, atributos que o homem tem. E aí eu poderia ficar aqui a manhã inteira, à tarde, à noite, falando de qualidades, de coisas especiais, né? Pensar na história do mundo, o quanto o mundo cresceu, o quanto evoluiu em tecnologia, em internet. Puxa, poderia falar muitas e muitas coisas que realmente o homem foi capaz e é capaz. E aos nossos olhos, tudo que a gente conseguiu ver e consegue ver. Mas, biblicamente, vamos entender isso. Por que temos tudo isso? Por que Deus nos direcionou tudo isso? Então, lá em Gênesis, do 1, 27 ao 31, criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem, encham e subjuguem a terra, e dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra, produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E te dou todos os vegetais como alimentos, a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu, todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Puxa, que especial esses versículos. Que zelo, que carinho, que amor, quando Deus ele cria o homem. Como ele pensou em tudo, como ele deixou tudo bem calculado. Eu estava também refletindo um pouco nessa aula e pensando, né? Agora há pouco, coisa de um mês atrás, nasceu o Miguel. Um bebê lindo, forte, saudável, graças a Deus. Miguel é o neto da minha esposa Ana. E aí eu fiquei fazendo um paralelo sobre essa escritura. E é como que se no momento que o Miguel está sendo criado, no momento que o Miguel está ali para ser gerado, Deus usa essas palavras para o Miguel. Miguel, eu lhe fiz minha imagem e semelhança. Miguel, eu lhe abençoo. Deus diz, vai lá, Miguel, subjuguem a terra, domine sobre a terra. Deus disse, eu lhe dou todas as plantas, eu dou todos os vegetais. Quando Deus, lá em Gênesis, na sua sabedoria, na sua soberania, ele criou o homem, hoje também acontece isso na vida do Miguel. Aconteceu nas nossas vidas. Nós fomos criados a partir da palavra de Deus. E tudo que ele colocou em nós, como nós vimos agora há pouco, os atributos, as qualidades, tudo que ele colocou para que a gente possa ter uma vida. É aquele ditado, nós temos a faca e o queijo na mão. Né? Por quê que a gente tem a faca e o queijo na mão? Simples. No momento em que Deus ele faz essa criação, ele nos dá tudo. Tudo que a gente precisa. Por exemplo,
primeiro item, Deus nos criou à sua semelhança. Então, temos atributos de Deus. Segundo, no momento em que Ele cria, Ele nos abençoou. E isso é bem importante. A palavra abençoar, na origem hebraica, ela vem de uma raiz que se chama achar. Raiz da palavra, achar. Que quer dizer o seguinte: ir em frente, ir em linha reta, ser nivelado, ser honesto, ser correto. Então, essa expressão, quando Deus conota isso, estou abençoando, Ele já está dizendo, por exemplo, para o Miguel: Miguel, eu já estou lhe dando todas as condições de você ir em linha reta, de você avançar, de você ser nivelado, de você ser honesto, de você ser correto. Isso Ele deu para todos nós, isso Ele acabou de dar para o Miguelzinho, que está com um mês de vida. E também o terceiro ponto, quando Ele diz: subjuguem a terra, dominem a terra. Quando Deus Ele passa essa posição, Ele não quer em nenhum momento passar o homem que devemos ser um tirano, um ditador, um dominador. Não é isso. O que Ele quer é que nós possamos compartilhar, administrar tudo aquilo que Ele já deu para nós aqui na Terra. Então, Ele já deu e Ele quer que isso seja compartilhado com Ele. É para que possamos administrar todas as coisas que Ele colocou na nossa vida, tudo que a gente falou há pouco tempo, né? Toda a parte de estrutura, obra que o ser humano faz, graças a Deus, isso é para ser administrado juntamente com Deus. E, principalmente, representar a Deus. Todas as nossas qualidades e atributos devemos representar aqui na terra para Deus. Então, essa é também uma das funções. E puxa, fomos criados à imagem e semelhança. Eu tenho todos esses atributos. Que incrível! Pensando nisso, eu posso olhar para a minha vida e falar: uau, que incrível! Eu tenho que ter uma vida perfeita. Mas muitas vezes não é o que acontece, né? E aí a gente pode nos perguntar, você pode estar se perguntando: puxa, Edmilson, por que o mundo é tão cruel, tão violento? Por que tanta coisa errada no mundo? Por que a minha vida não está do jeito que eu acho que deveria estar? Pelo seguinte fato simples: o momento em que Deus Ele nos deu aqueles atributos, nos deu muitos outros. E no meio de um desses tem a livre escolha. Deus nos deu o livre arbítrio. Mais um atributo, mais uma qualidade que Ele nos deu. Significado de livre arbítrio. Livre arbítrio são expressões que denotam a vontade livre de escolha, as decisões livres. O livre-arbítrio é a capacidade de escolha autônoma, realizada pela vontade humana. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações, que caminho quer seguir. Olha que interessante, lá em Lucas 9:23, Jesus dizia a todos: se alguém quer me acompanhar, negue-se a si mesmo. Esse momento, Jesus, ele não força ninguém a segui-lo. Ele dá o livre arbítrio daquele que quer seguir a ele. Ele não força. Ele não faz uma pressão para que as pessoas sigam ele. Ele dá o livre arbítrio, assim como Deus deu a cada um de nós. E é bem interessante pensarmos, meus amigos e irmãos, igreja, porque se temos todos esses atributos, se Deus nos deu essa capacidade de nos reinventar, o quanto isso é incrível, o quanto isso é um benefício para nós, mas Deus também nos deu o livre arbítrio.
E aí vem uma questão muito interessante que devemos repensar, analisar cada dia de nossas vidas. O que eu estou fazendo com o meu livre arbítrio? Deus me deu isso, mas de que forma que eu estou administrando isso? O que eu estou fazendo com o meu livre arbítrio? Temos a faca e o queijo na mão, mas o que eu estou fazendo com a faca e o queijo na mão? Eu vou contar uma história, até para a gente fazer um paralelo e entender um pouco mais e ilustrar isso. É uma história, é verídica, mas é uma história bem breve para a gente entender. Então, eu conheço uma pessoa, uma mulher, em algum momento da vida dela, ela decidiu ajudar uma amiga. E essa decisão que ela teve foi de ajudar essa amiga financeiramente. E quando ela decidiu fazer isso, foi uma ajuda de um aporte financeiro assim considerável, e ela foi lá ajudar. Em nenhum desses momentos ela citou que ela queria, por exemplo, o dinheiro de volta ou de qualquer outra forma. Ela simplesmente foi lá de livre e espontânea vontade e ajudou essa pessoa. O que a gente consegue perceber nisso? A atitude dela foi exatamente de livre e espontânea vontade. Ninguém forçou a ela, ninguém coagiu ela a fazer aquilo, simplesmente ela teve a livre vontade de tomar a decisão de querer ajudar, exclusivamente dela. Então, quando essa pessoa decidiu ajudar aquela mulher, ela aplica um princípio que Deus já havia dado a ela, que é administrar, que é compartilhar tudo o que ela tem, que é Deus quem deu a ela e mostrou que ela poderia compartilhar os atributos que Deus deu a ela. Então, essa é uma forma, eu e você, administrar a nossa vida junto com Deus. Usar os atributos que Deus já nos deu a favor de outras pessoas, mas juntamente com Deus. O grande erro, muitas vezes, é que a gente entende, conseguimos até reconhecer, puxa, como Deus é bom comigo, tudo que Ele me deu, mas queremos usar esses atributos ao nosso favor. Queremos usufruir do nosso jeito e da nossa forma. E aí é um grande erro, porque é a escolha errada em que fazemos. Sendo que a melhor maneira de entender isso e a melhor escolha é: eu vou administrar a minha vida, tudo que Deus me deu, todos os meus atributos e qualidades, eu vou administrar junto com Deus. Eu vou compartilhar junto com Deus. Porque pensa assim, uma pessoa, ela pode não ser um seguidor de Cristo de Deus. E temos várias pessoas assim no mundo. Mas, mesmo assim, ela terá na vida dela os atributos. Ela receberá as bênçãos de Deus. E olhe ao mundo ao redor. Temos várias pessoas assim. E isso está lá em Gênesis. Deus já deu ao ser humano essas condições. Só que aí nós temos duas opções. E a diferença é o seguinte: quando essa pessoa tem esses atributos, a opção é: eu vou usufruir desses atributos e escolher fazer isso juntamente com Deus, ou eu vou fazer isso do meu jeito, isoladamente, vou usar todos esses atributos e qualidades para o mundo, e não juntamente com Deus. E aí é um grande erro, porque lembra o exemplo que eu dei ao Miguel? Miguel tem 1 mês de vida. Deus já deu a ele toda a capacidade de ele desenvolver a vida dele. A escolha cabe ao Miguel, com o passar dos anos dele,
se ele vai decidir todos esses atributos ele usar junto com Deus, ou se ele vai usar sozinho. Isso compete a mim e a você, como iremos usar esses atributos junto com Deus ou sem Deus. O que eu queria trazer hoje para nós é um pouco dessa reflexão. Pense nisso. Realmente é incrível. Deus nos ama, nos amou, sempre irá nos amar. E vai nos dar condições plenas, absoluta, de trilhar a nossa vida de uma maneira muito tranquila e calma aqui. Mas tudo isso é para que a gente possa administrar juntamente com Ele. Dá um para nós mesmos. E eu vou encerrar com 3 escrituras. E essas escrituras, ela vai nos trazer mais uma visão, um olhar espiritual de entender o que realmente Deus quer para as nossas vidas. Filipenses 3, 20 a 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Paulo cita aqui que a cidadania está nos céus. E para quê? Para que possamos alcançar a semelhança de um corpo glorioso em Jesus. Então, os atributos que temos aqui é aqui, mas temos algo além, que é alcançar essa semelhança em Cristo. Efésios 1, 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Paulo ressalta outras coisas importantes aqui. Nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Podemos ter atributos espirituais e alcançar esses atributos espirituais, mas somente em Cristo Jesus, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, de acordo com a vontade dele, para o louvor da sua gloriosa graça. Então, vamos precisar alcançar essas bênçãos espirituais, mas só iremos alcançar isso em Jesus Cristo. Todos os nossos atributos, tudo que Deus nos deu, é para administrarmos aqui na terra. Mas temos algo além disso, que é uma visão em Jesus Cristo, uma vida em Jesus Cristo. 1 Timóteo 6, de 7 a 16. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo que comer o que vestir, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçar o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busca a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez boa confissão na presença de muitas testemunhas. Diante de Deus, que tudo dá vida, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu lhe recomendo, guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível, até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual Deus fará se cumprir no seu devido tempo. Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, o único que é imortal, habita em luz inacessível, a quem ninguém viu nem pode ver, a ele seja a honra, poder para sempre. Amém. Uau, que incrível! Pois nada trouxemos para este mundo, e dele nada podemos levar. Tome posse da vida eterna. O que eu queria passar para nós é isso hoje, amigos, irmãos, família. Temos muito, Deus nos deu muito e sempre vai nos dar, para que possamos administrar a nossa vida aqui na terra com Ele.
mas a visão é uma visão muito mais além. É olhar para os céus, é tomar posse dessa vida eterna. E aí a escolha cabe a nós. Eu tenho a livre escolha, o livre arbítrio de decidir se eu vou apenas usufruir desses atributos que Deus me deu aqui na terra, ou se vou querer alcançar e tomar posse da vida eterna com Jesus Cristo. Obrigado a todos. Temos uma ótima semana. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Um ótimo domingo.